A China é um fenômeno do crescimento econômico. As empresas de lá não param de crescer, não param de aumentar o lucro, o país todo não para de crescer. Mas então, por que é que eu escolhi não participar disso daí? Por que que eu não invisto na China de jeito nenhum? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo ao canal. Nosso objetivo é falar um pouco sobre independência financeira, sobre estratégias de longo prazo, como investir por longo prazo, como chegar lá e principalmente como ficar longe da manada, que é a manada perdedora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a China, mas se você tem um pedido, alguma sugestão de algum tema, algo que você queira saber que ninguém nunca te explicou direito, deixa aí nos comentários que eu sempre levo em consideração o que o pessoal está pedindo para fazer os vídeos, Eu faço vídeo toda quarta-feira, então o vídeo da semana que vem pode ser aí justamente para resolver aquela dúvida que você tem guardada aí com você. Mas ao tópico de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a China. A China é um país que tem crescido demais, Ela cresce aproximadamente 10% ao ano, às vezes mais, e isso já vem há muitos e muitos anos, A China era uma economia menor do que o Brasil, menor do que muitos países, nos passou todo mundo, Inclusive passou os Estados Unidos, se você considerar o PIB por poder de paridade de compra, que é aquele PIB PPP. Ela já passou os Estados Unidos, Em números absolutos ela ainda não passou os Estados Unidos, mas a gente espera que ela passe os Estados Unidos nos próximos anos, Vem se tornando aí o país mais forte, a economia mais forte do planeta. Além disso, a China praticamente domina todo o comércio mundial. Você pode ver que o principal parceiro econômico de vários países não é mais os Estados Unidos, é a China, inclusive do Brasil. Aliás, aqui na América do Sul inteira, quase todos os países, o principal parceiro comercial é a China. Eu acho que a única exceção é o Paraguai, mas talvez isso mude também nos próximos anos. Enfim, a China tem realmente dominado o comércio internacional. Praticamente tudo passa pela China, as exportações são quase tudo para a China, as importações vêm quase tudo da China, Então é um país aí que tem sido o principal player no campo econômico já há alguns anos. E isso tende a aumentar, isso vem aumentando pelo menos, É o que a gente tem observado aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas veja, se a economia de um país está tão pujante, está crescendo tanto, cada vez está maior, é um país que tem bolsa de valores, tem ações negociadas na bolsa de valores, Enfim, por que eu não estou investindo lá? Por que eu vou ficar de fora? Por que eu escolho estar de fora de um negócio que aparentemente é tão fenomenal, tão fantástico, vai dar um retorno aí tão grande no longo prazo? Bom, é basicamente por causa do malabarismo que eles fazem para disponibilizar as ações das empresas chinesas para nós estrangeiros comprarmos, E é uma coisa muito complicada porque, veja, tem vários segmentos da indústria chinesa que o governo de lá não deixa ter investidores estrangeiros. Então a gente é proibido de investir em empresas de certos segmentos, E é justamente esses segmentos mais legais que é aqueles que provavelmente você está querendo investir. A gente não pode, por exemplo, investir numa Alibaba. É proibido pelo governo chinês. Então o mercado, muito espertinho, resolveu dar uma volta nisso daí. E a volta é mais ou menos o seguinte: existe lá uma empresa chinesa que você quer investir nela, uma grande empresa com grande potencial e tal. A gente chama ela de VIE, É a empresa que vai ser lá o objeto do nosso investimento. Só que veja, um estrangeiro não pode investir nessa VIE. Então o que a gente faz? Os chineses vão lá e criam uma segunda empresa chinesa, que vai ser basicamente uma empresa laranja. Essa empresa é uma empresa vazia, ela não tem nada dentro dela, mas ela fecha um contrato com aquela empresa que você queria investir. Então, essa empresa laranja fecha um contrato com aquela empresa VIE que você queria investir. E através desse contrato, ela recebe lá a participação nos lucros, ela põe capital na empresa e tal, um monte de coisa. Agora, a sacada é o seguinte: essa empresa laranja pode receber investimento de estrangeiros. E aí o que eles fazem? Eles abrem uma terceira empresa lá nas Ilhas Caimã, geralmente, ou qualquer outro paraíso fiscal. Essa terceira empresa, ela vai ser dona da empresa laranja lá da China, Completamente dona, Ela é a única dona dessa empresa laranja lá na China. E aí, essa empresa das Ilhas Caimã é listada para você poder comprar na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, enfim, ou de qualquer outro lugar. Então, funciona mais ou menos assim. Você compra ações de uma empresa que está lá nas Ilhas Caimã, que é dona de uma empresa laranja lá na China, que tem um contrato de resultado com aquela empresa que você realmente queria investir. Então você tem um monte de intermediários e um monte de coisa que pode estar errado, Afinal, o contrato entre a empresa laranja e a empresa que você quer investir, a VIE, ele é basicamente um contrato feito entre chineses para burlar leis chinesas, Ou seja, para enganar o governo chinês. Qual é a chance disso dar errado, Bom,
Acho que vocês devem imaginar aí. Então, esse rolo enorme, que parece, quando eu falo para vocês, parece que é um absurdo, né? Porque imagina fazer um negócio desse, jamais faria isso. Mas se você vê o tanto de fundo, de ETF, de empresa séria que tem, que investe através disso daí, tá lá. Se você procurar hoje na Bolsa dos Estados Unidos, você vai encontrar fundos e ETFs que investem nas empresas chinesas. E se eles investem em empresas chinesas, né, dessas categorias mais interessantes, é através desse mecanismo maluco aqui. E o mais incrível é que esse mecanismo maluco já deu zica algumas vezes, né? Por exemplo, o Yahoo investia na Alibaba. Até que um belo dia, o Jack Ma simplesmente resolveu tirar o Alipay, né, que é uma boa parte do Alibaba, tirou do negócio, tirou do VIE, e aí o Yahoo não tinha para onde reclamar. Afinal, é outro país, vai reclamar para quem? Não existe um tribunal internacional que você pode resolver essas coisas. Bom, até existe, mas assim, ele não tem nenhum poder sobre esse tipo de coisa, ninguém é obrigado a seguir nenhum organismo internacional, né? Os países são soberanos entre si. E aí o que aconteceu foi que o Yahoo saiu mais ou menos com um prejuízo de 62% do que ele tinha lá investido, né? Então, quer dizer, o Yahoo tomou esse tombo, né? Imagina um investidor pequeno, amador que nem a gente. Um outro caso muito interessante é a Giga Media era dona de uma parte da T2CN, né? Giga Media, uma empresa americana, era dona da T2CN. E eles estavam planejando demitir o executivo, né? Demitir lá o que era o presidente da empresa e tal. Esse cara ficou sabendo, esse chinês ficou sabendo, foi lá e simplesmente rasgou o contrato que fazia essa empresa ser uma VIE e a Giga Media ficou a ver navios, não pôde demitir o cara. Então, quer dizer, é um negócio assim, parece brincadeira quando a gente fala, parece ridículo, né? Mas são empresas enormes que fazem esse tipo de coisa. Recomendo que vocês pesquisem esse caso da Giga Media na internet, que ele é muito interessante, ele é muito assim, didático, vamos dizer assim, mostra exatamente o que pode dar errado num caso desse. E aí você deve estar se perguntando, bom, mas eu gostaria de participar, né, da economia chinesa, eu gostaria de investir lá, eu acho que lá tem potencial, afinal eles têm uma população gigante entrando na classe média, entrando no mercado de trabalho e tal. Enfim, como é que a gente pode fazer para se aproveitar do crescimento chinês? Bom, é muito simples na verdade, né? A gente só precisa investir em empresas, em companhias, em negócios que vendem para a China, que tem negócios na China. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, né? Um dos grandes exemplos talvez seja a Vale, que vende praticamente só para a China, né? Aliás, vende muito para a China. Mas tem outros exemplos também, outras multinacionais aqui brasileiras, e se você investe no exterior, fica mais fácil ainda, porque tem muitas gigantes norte-americanas que tem na China boa parte do seu mercado consumidor. Então, se você sente necessidade, né, de apostar no mercado chinês, de participar do crescimento do mercado chinês, você pode fazer isso através de empresas que não têm nenhum tipo de rolo de governança. Porque veja, o perigo de você ser sócio de uma empresa chinesa é o governo chinês amanhã falar assim, viu, esse negócio aí é ilegal, viu, não pode fazer não, então eu estou rasgando aqui os contratos. E aí você vai reclamar para quem? Você não pode ir na justiça, você não vai poder ir lá no Pequenas Causas reclamar do governo chinês. Não existe isso, não tem para onde correr. Perdeu. A hora que o governo chinês falar que não pode mais, todo mundo perdeu. E isso tem implicações políticas, tem um monte de coisa aí e tal, que eu não quero entrar nesse tipo de detalhe, mas é um risco que pode acontecer e essa é a razão pela qual eu não invisto na China. E eu recomendo que as pessoas tenham muito cuidado ao considerar qualquer tipo de investimento, direto ou indireto, em empresas que têm sede lá na China. Então o recado que eu queria passar para vocês hoje era mais ou menos esse, mostrar para vocês o risco que é investir numa empresa chinesa. Claro que cada um tem que decidir de acordo com o risco que quer correr, né? Não tem problema correr risco desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você seja bem diversificado, desde que você controle o seu risco. E eu espero que esse risco tenha ficado bem claro. No mais, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal, deixar aquela curtida e deixar aí também nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Será que a China um dia vai passar a perna no mundo inteiro, né? Tem muito capital estrangeiro na China. Será que um dia a China vai falar, ó, isso aí é ilegal, não pode, vocês sabiam que era ilegal, ninguém mandou fazer, agora é tudo meu. Né? Será que isso é um risco real? O que você acha que vai acontecer com as VIEs no futuro? Ou simplesmente vão passar panos quentes aí, vai ficar um negócio mais ou menos assim para sempre mesmo? Enfim, qual é que é a sua opinião sobre isso? Eu queria saber. No mais, a gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!